O Neymar, que não está nem jogando. Quem fez essa pré-lista? Essa lista foi feita lá do pessoal da CBF, lá Juan, o analista de desempenho, o Rodrigo Caetano, com o Ancelotti. Assim, na verdade, o Ancelotti não teve tempo de observar, né? Então ele vai no quê? Na bola de segurança. Você vê que tem jogadores que ele conhece, que tem história no futebol europeu. No caso lá dos caras do Flamengo, lá Danilo, Alexandre e tal, né? O Oscar é a mesma coisa, mesmo, exato. Que ele conhece bem, porque passou pelo futebol inglês. E foi na época que ele estava lá, né? Se não me falha a memória, na época que ele estava na Inglaterra. Eu acho até porque ele treinou. Então, acho que ele treinou o Oscar do Chelsea. Então, o Oscar, ele chega... O Ancelotti sai depois da temporada 2011-2012, né? O campeão de 2012 da Champions é o Di Matteo, né? Isso. Já é depois do Ancelotti. O Oscar chega nessa intersecção. Talvez ele tenha treinado alguns meses o Oscar. Eu estou vendo aqui, chegou em 25 de julho de 2012. O Oscar chegou ao Chelsea. Ficou até dezembro de 2016. Então, eu acho que talvez ele não tenha trabalhado, né, efetivamente, mas o Ancelotti participou talvez da indicação da contratação do Oscar. Foi imediatamente após a saída dele do Chelsea. Ele chegou no Chelsea, ele saiu antes, saiu um ano antes, em maio de 2011 ele saiu. Mas, exatamente, ele pode ter indicado. O Oscar já era um jogador que estava no Inter já nessa época. Chamando atenção. Enfim, e ele viu, né, jogar pelo Chelsea. O Oscar jogou um tempão pelo Chelsea, até 16, foram quase cerca de 4 anos. Ele viu, deve ter enfrentado essa coisa toda e naturalmente conhece o jogador. Então, ele foi na bola de segurança, né? Dos caras que ele conhece, veteranos, e os outros são jogadores que ele não tem a menor ideia. Sabe que ele conhece o Fabrício Bruno? Não. Jogou na seleção lá atrás com o Dorival, no começo, depois nem era mais chamado. Os mais recentes, talvez ele pode ter visto, pode ter parado para ver um jogo recente do Brasil e ter visto lá esses mais novos aí. Enfim. Eu acho besteira falar muito dessa lista, se preocupar com ela, como tem gente se preocupando. Vai levar 6 jogadores do Flamengo. Porque essa lista é uma lista inicial que a gente tem que apresentar lá. Exato. Isso. Então, tuxa de nome aí, leva 50 todo mundo. Depois você vai tirar mais da metade. Aí vai fazer uma seleção. O Neymar. Como é que você pode colocar o Neymar numa lista, gente? Lista de quê? Da Kings League. Lista sim. Kings League. Aí sim. Alex Ferreira, Mauro, veja que você vira e mexe, confunde ao falar o nome do Everton Araújo com o Everton Cardoso. Vocês têm saudades dele em seus times? Realmente, toda hora eu cometo esse deslize, cara. Eu chamo o Everton Araújo, não sei porquê. É um defeito de fabricação meu, eu não consigo corrigir isso aí. Estou muito velho para ter recall, então vai ser Everton Araújo / Cardoso. Agora, aliás, o Everton Araújo tem 2 T's, diga-se de passagem. Não tenho saudade do Everton Cardoso, mas eu respeito que ele foi um bom jogador. Quando ele passou pelo São Paulo, ele foi muito bem, inclusive também na época do Aguirre, e quando ele se machuca, como São Paulo tem uma queda, 2018, né? E ele era um bom jogador, mas tinha muitas lesões. Até quando ele estava no São Paulo, até eu me lembro que a gente fazia o programa junto lá na TV, eu falava, cara, se machuca muito esse rapaz, daqui a pouco não deu outra. Ele tinha 3, 4 lesões musculares por ano, uma coisa assustadora. Alguma mais grave, uma mais leve, então ele tem um histórico de lesões muito grande, mas eu acho que ele era um bom jogador. Ainda está jogando, eu acho, né? Mas ele não era mau jogador, mas tinha esse problema. No São Paulo ele foi trocado pelo Luciano. Chegou o Luciano, foi o Everton no Grêmio. Uma boa troca. Foi polêmica na época, porque mostrou uma boa troca, né? Sim. O Everton, o Mauro lembrou bem, tinha sido o principal jogador do São Paulo, do Diego Aguirre, quando o São Paulo era líder, ele se machuca, o São Paulo cai, depois com o Cuca, ele passa a jogar numa outra função de meio de campo, joga bem, e aí quando vem o Diniz, ele propõe a troca, o Renato Portaluppi no Grêmio e o Diniz no São Paulo, a troca do Luciano pelo Everton. O Luciano está até hoje no São Paulo, e até hoje está jogando num nível satisfatório, e o Everton foi caindo muito de produção. Jonas Eduardo. Está sem clube. Ele está com 36 anos. No Flamengo ele ficou marcado com a turma da Estelinha lá, lembra? Bonde da Estela. Bonde da Estela. Né, que é uma foto maravilhoso tomando cerveja Estela. Nossa Senhora, tá vendo? Foi isso. E uma cerveja levinha, gente. Pô. Levinha, não, boa. Né? Jonas Eduardo. Uma Stout, aquela de 9%, né? Isso, aí não, né? Uma Guinness e tal. Uma Guinnessinha. Só um detalhe sobre esse negócio da pré-lista, né? Você vê como é que tá a situação, né? Tá os 50,